vamos continuar, na verdade, da onde a gente parou. Só que antes eu gostaria de fazer uma leve retrospectiva, que é só para a gente relembrar o que a gente viu ontem. Hoje a aula é mais pesada. Ontem era uma introdução leve. Hoje a gente vai para uma parte um pouco mais assim complexa. Eu não tenho aqui a ideia de que vocês vão decorar. Até porque eu sempre falo, mesmo para os alunos de direito, a ideia não é decorar nada. A gente não precisa decorar. No mundo moderno, a gente tem onde procurar. E inteligente é aquele que sabe onde buscar a resposta, e não aquele que decora. Mas eu vou passar por umas coisas bem complexas, eu só quero que vocês entendam a lógica. Que o principal é conseguir compreender a lógica do sistema. Por que que o RPPS funciona de um jeito, o RGPS funciona de outro, embora a reforma tente cada vez mais aproximar esses dois sistemas. Então, o nosso ponto base aqui é compreender as lógicas de cada regime, para poder dizer que deve aproximar, deve afastar, o RPPS não deve seguir o caminho do RGPS. Para poder emitir um juízo de valor, a gente tem que conhecer como cada sistema funciona. Tá? Então, a ideia hoje é terminarmos aquilo que nós iniciamos ontem, que foi aquela parte um pouquinho mais teórica, e já agora partir para as contribuições. E aí a gente vai ter que identificar os segurados do INSS, essa parte é um pouquinho mais cansativa também, mas é uma parte um pouco mais complexa, porque a gente vai começar a falar das alíquotas. Diferente do servidor, que a gente aplica a alíquota em razão do valor do salário, eu tenho uma escala de salários, eu aplico as alíquotas de acordo com o que ele recebe, aqui não. Aqui eu tenho 5 segurados diferentes e cada segurado recolhe de um jeito. Então a gente tem que saber como é que é esse jeito. E alguns recolhem de vários, como é o caso do contribuinte individual, que pode ter 5 alíquotas diferentes. E aí a gente vai ver por quê. Tá bom? Bom dia. Agora eu escutei a voz de vocês, fico mais feliz. Então vamos lá, pessoal. A gente passou ontem esse material aqui, a gente deu uma olhada. Não, esse aqui era meu nome, né? Meu nome vocês já decoraram. A gente passou aqui dando uma olhada em seguridade. Eu falei para vocês que a seguridade ela se divide em 3 ações, né? Aí nós demos uma olhadinha, previdência, saúde, assistência e saúde. Nós vimos também que assistência e saúde não tem verba própria. Se tiver, está errado, tem alguma ilegalidade acontecendo, por mais que eles tenham financiamento, mas o consumidor final, no caso o administrado, ele não recebe isso diretamente, concordam? Ele não paga. Esse financiamento não vem, ele não vai no posto de saúde e paga, ele não vai até um CRAS para receber algum tipo de auxílio do Estado, para receber ele não paga também, concordam? Então, o financiamento da sociedade para assistência e saúde, ele não acontece diretamente na utilização do serviço. Ele acontece por meio indireto em tributação. Tributos que daqui a pouco a gente vai ver quais são. E previdência, diferentemente, a previdência ela exige contribuição. Então, se alguém recebe benefício e fala que nunca contribuiu, ou essa pessoa recebe assistência ou é fraude. Concordam comigo? Porque previdência, a pessoa tem que, ao longo dos anos, estabelecer um vínculo com o ente gerador da previdência, com o gestor, seja por meio de contribuição para o INSS, seja por meio de contribuição para o RPPS, ou seja, para o órgão gestor do município, do Estado ou da União. Então, se é algo diferente disso, pode ser fraude. Agora, dizer eu nunca contribuí, sou aposentado, isso é mentira. O que ele pode ser, então, é um beneficiário da Lei Orgânica da Assistência Social, a chamada LOAS, e ter um BPC por idade ou por deficiência. Tem muita fraude no BPC? Tem também, muita. E o nosso papel, eu digo nosso como cidadão, é combater esse tipo de fraude. Então, se eu sei de uma fraude, se eu vou atender uma pessoa no RPPS, sei que ela está recebendo um LOAS, isso tudo é papel nosso como cidadão, denunciar para o INSS, porque a pessoa que recebe assistência sem ter direito, o que faz? Ela prejudica as pessoas que realmente precisam e que depois não recebem. Essa que é a verdade. O que nós temos que incorporar dentro da nossa administração pública é o dever de ética, o mínimo ético existencial, que é compreender
que a gente não pode conceder um benefício sem que haja direito. Todo benefício concedido sem que haja direito prejudica a coletividade. É difícil isso e esse sentimento ele não é muito bem explorado, às vezes até pelos próprios advogados. Eu falo isso assim, vindo da própria advocacia. Às vezes se quer um benefício a qualquer custo, mas aquilo não é bom para o sistema, não é bom para a administração pública e não é bom para a sociedade. Um benefício a qualquer custo significa um fato gerador irreal. E isso vai fazer um prejuízo para toda a sociedade. Quem trabalha com regime próprio tem que ter a maior preocupação de todas, principalmente que é o equilíbrio do sistema. É sair negando o benefício? Claro que não. Mas é ter um olhar de que o benefício tem que ser concedido exatamente para quem tem direito. Se eu não tenho direito, eu não posso forçar, né? É igual colocar um sapato num pé que não cabe. Isso vai dar dores depois, vai dar prejuízo, prejudica o servidor, porque a concessão de benefício é algo, a colega ali que trabalha com concessão é algo que te acompanha, né? A responsabilidade funcional de fazer as concessões. Mas também a gente não quer que seja igual ao INSS, que nega por negar, sem se preocupar se aquela pessoa tem os recolhimentos, sem se preocupar. Muito o que acontece no INSS, eu tenho dúvida, nega. Isso também é ruim. Porque eu tenho um conjunto de contribuintes que pagou por aquilo e que não acredita mais no sistema. Não acredita porque pagou e no momento do risco social é abandonado. Então, trabalhar com previdência é uma questão de máxima responsabilidade. Porque você tem que se preocupar, porque aquilo pode ser a única coisa que a pessoa tem na vida. Pode ser aquele benefício. Mas também nós não podemos nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Não podemos dar o que não tem direito e não podemos deixar de buscar o direito só porque temos dúvida. A dúvida tem que ser extirpada com conhecimento. Isso é muito importante e é o que falta no INSS. Porque o INSS não tem treinamento. Vocês imaginem, tudo que nós estamos falando aqui hoje foi fácil ontem? O que vocês vão ver hoje vai ser difícil, o que vocês vão ver amanhã com outro professor vai ser difícil. Vocês imaginem que a pessoa passa no concurso público do INSS e ela não tem treinamento. Isso é normal? Mexer com previdência, que a gente tem tanta regra, e a pessoa vai trocando o pneu com o carro andando. Ela vai aprendendo durante o trabalho. Quantas pessoas vão ser lesadas enquanto isso acontece? E é diferente da Receita Federal. O que a Receita Federal faz? A Receita Federal dá um curso de formação para o auditor de 6 meses. Ele não trabalha, ele faz um curso de formação. Só que é para cobrar. Na hora de conceder, ou seja, o outro lado, a outra ponta que concede o benefício, não tem treinamento. Não tem atualização. Não há um trabalho de melhoria da qualificação dos profissionais. Então, muita coisa que vocês vão ver ao longo do tempo, quem for trabalhar com o INSS, for atender alguém também no RPPS, que vem com uma CTC do INSS, existe a chance de vir errada? É muito grande. Muito. Porque os nossos colegas lá do INSS, eles não são treinados. Alguns são ótimos. Claro, estão 30 anos dentro da agência, sabem como tudo funciona. Mas muitos não sabem como trabalhar, não têm ideia. Estão aprendendo assim, pergunta para um aqui, pergunta para outro ali, um volume enorme de trabalho e não tem tempo de pensar no benefício, porque ele concede 40 por dia. Tem condição de eu analisar 40 processos e saber se eu fiz certo por dia? Mas é o que está acontecendo, sem contar o número de processos represados. Então eu falo isso não para assustar vocês, mas saber que existe lá também, né, sempre uma história tem dois lados. E essa situação da Previdência no Brasil está tão assim, degringolando, eu diria, usando uma palavra bem diferente também. Por quê? Porque a situação está terrível. A gente tem os servidores abarrotados de trabalho, a população esperando muito tempo para ser atendida, um conjunto de normas extremamente complexo e uma reforma que traz regras de transição difíceis. Difíceis de ser atingidas, difíceis de ser aplicadas. Com muita dúvida, nem o INSS sabe como aplicar a regra. Tanto não sabe que emitiu um comunicado na semana passada dizendo que os benefícios não serão analisados
até que o INSS entre em consenso a respeito da aplicação da regra da reforma. Então, isso tudo é só para que vocês tenham uma ideia, né, de que como que vive o lado de lá também do RGPS, que não é o lado que vocês atuam, mas para vocês terem uma ideia como é que as coisas estão acontecendo do outro lado, que também não estão fáceis. Então, a gente viu Previdência, Assistência e Saúde, vimos os detalhes de cada uma delas. Eu disse para vocês que nós tínhamos que conhecer alguns princípios. Os princípios que nós vimos, eles se referiam à seguridade como um todo, e quando eu falo seguridade, engloba saúde, assistência e previdência. E aí nós vimos universalidade da cobertura, que é para todos, uniformidade e equivalência entre urbanos e rurais, que é um ponto importante dentro do regime geral. No RPPS a gente não discute isso, mas no RGPS faz diferença. Seletividade e distributividade, esse aplica para os dois, ou seja, o fato de que a gente tem um benefício para cada risco social envolvido. Irredutibilidade do valor do benefício, ou seja, há que ser respeitadas as correções, tanto do salário de contribuição como na hora do cálculo do valor da aposentadoria. Equidade na forma de participação do custeio, ou seja, cada um contribui de acordo com sua capacidade contributiva. Diversidade de base de financiamento, que é super importante, ou seja, não somos só nós que pagamos, né? União, Estado, Distrito Federal, municípios e empresas, trabalhadores e servidores por meio de suas contribuições. Então, a gente tem muita gente contribuindo dentro desse sistema. A gente usa um nome bonito para isso, que é diversidade da base do financiamento. Mas é para dizer aquilo que a gente já viu ontem, né? Caráter democrático, os conselhos, quando a gente tem uma discussão dentro do INSS, principalmente, ela sempre vai ser discutida. Eu quero recorrer. Eu acho que o INSS agiu ilegalmente. Então, recorre-se para um conselho. Esse conselho ele vai ter sempre a participação de empresas e trabalhadores. Então, há a participação da sociedade para garantir a democracia. Na continuidade, olha quanta coisa a gente viu ontem. Nós vimos também que temos princípios próprios de custeio, que estão lá no 195, que ela é solidariedade, a palavra que mais se usa para falar de previdência. O grande mote da reforma foi falar de solidariedade. A gente viu que nós vivemos um pacto intergeracional, então nós temos lá aquele pacto bismarquiano, aquela ideia de que quem está na ativa financia os benefícios de quem está aposentado. Vimos que nós temos um orçamento diferenciado, ele não se mistura com o Tesouro Nacional. Nós temos a precedência da fonte de custeio, que faz com que muitos benefícios novos, as novidades que são criadas sejam negadas, porque eu não posso criar um benefício novo se não houver precedência na fonte de custeio. Ou seja, eu tenho que antes criar a fonte de custeio, que vai arcar com esse benefício, para depois criar o direito. Só que também a gente viu, e eu fiz uma crítica, comentei com vocês, que aumenta-se o custeio, mas não está falando, né, em dar nada proporcional de benefício. A vacatio legis nonagesimal, que eu falei para vocês, toda vez que envolver custeio, agora nós estamos vendo tudo de custeio, eu preciso ter os 90 dias para começar a cobrar, então a chamada vacatio legis nonagesimal. Eu mostrei para vocês a organização da Seguridade, nós já passamos por vários ministérios, hoje foi encerrado o Ministério da Previdência, hoje eu digo 2015, então eles tiraram um pouco daquela importância da Previdência, justamente para ser mais fácil de reformar, já vinha um trabalho da administração pública no sentido de excluir o Ministério, deixar como secretaria, então a gente observa o quê? Todo um desmantelamento desse poder da Previdência Social e da figura da Previdência como uma grande instituição no país. Nós vimos que, embora tudo isso, a Previdência continua sendo um capítulo dentro da Constituição. Por isso que se fala tanto, mas tem que mudar a Constituição. Por quê? Justamente porque previdenciário tem capítulo próprio. Previdência, seja o PPS, seja a RGPS, nós somos um capítulo próprio da Constituição. A Constituição, o constituinte originário, aquele que criou a lei maior, ele disse da importância da Previdência no país, que está dentro da nossa missão como Estado, lá no artigo 1º. E lá, para ser uma sociedade justa, solidária, nós precisamos ter Previdência Social. Mas isso vem sofrendo os abalos do dia a dia da política e da economia e tudo que a gente sabe que não é fácil. Eu disse para vocês que existe Previdência Complementar.
Nós vimos que a previdência complementar é quando a pessoa tem um salário até determinado valor pelo INSS, sempre limitado ao teto, e é garantido a ela, principalmente nas empresas de economia mista, nós demos exemplo dos Correios, da Petrobras, é garantido a ela a manutenção daquela diferença. Então, não é na época, quando a gente tinha serviço público, a ideia era equiparar aquela noção de que um diretor de uma empresa de economia mista e um cargo alto do serviço público, ambos teriam uma boa aposentadoria. Era uma forma de reter os talentos. Hoje, como o serviço público tem caído muito, aumenta a possibilidade de que essas previdências complementares sejam utilizadas como um mecanismo de retenção de talentos. Mas isso ainda é algo que vai ter muita discussão para frente, como isso vai funcionar. Aí nós vimos os modelos de previdência, descobrimos que o nosso modelo no Brasil, ele é um dos modelos, né? Às vezes a gente nem imagina que existem tantos outros. Vimos que alguns são contributivos de repartição, outros são de capitalização. Comentamos que o problema do Brasil é que a gente não tem massa salarial para trabalhar com capitalização. Nós vimos que existem sistemas não contributivos, por quê? Porque outros tributos são responsáveis por fazer o financiamento da previdência para as pessoas. E vimos que tem sistemas privados, que são aqueles em que o Estado e os empregadores não auxiliam em nada, que somente o participante, o segurado, o servidor, vai ser responsável pelo seu recolhimento. Aí nós vimos os detalhes desses sistemas todos, né? E paramos aqui dizendo, olha, como funciona a Previdência no Brasil? Qual é o regime? O nosso regime é contributivo, o nosso regime é contributivo de repartição, e nós temos 3 regimes dentro dele. Nós temos o regime geral da Previdência Social, ligado ao INSS. Nós temos o regime próprio de Previdência Social, que dos servidores públicos, que são as pessoas que prestam serviço para a administração, seja municipal, estadual ou União. E temos o regime próprio da Previdência dos militares. Um regime diferenciado, que agora teve uma alteração recentíssima na semana passada. Essa alteração gerou muita discussão, se ela era boa, se ela não era, porque houve uma readequação de planos e salários e uma correção do soldo deles, que estava há alguns anos já, muitos anos, sem corrigir. Então, houve essa correção e houve muita crítica sobre isso. Não vou entrar no mérito, porque não é o objetivo da nossa aula. E é uma matéria, o falar da Previdência Militar é muito diferente. A gente teria que partir de uma outra premissa para conseguir compreender o quanto esse sistema ele é diferente. Até porque eles não aposentam, eles ficam à disposição do Estado, eles podem ser chamados a qualquer momento. Em regra geral, não são, mas podem. E significa que essas pessoas estão sempre à disposição do Estado. Então, a gente tem que tratar aí, fazer uma análise do que esse sempre à disposição significa. Né? Se os outros sistemas estariam dispostos a ficar à disposição também, e isso traria um benefício em contrapartida, não traria, é muita coisa para a gente discutir aqui. Nós vamos focar no nosso objetivo, entender agora o regime geral da Previdência e depois fazer uma interlocução com o regime próprio, que amanhã vocês inclusive terão só regime próprio com esse outro professor.